Bem-vindos, chicos e chicas, eu sou a Lara, professora de espanhol da Rede Objetivo do DF. Vou passar para vocês algumas dicas sobre o PAS, a primeira etapa. Na primeira etapa do PAS, eles vão querer saber de você as suas competências de leitura, de interpretação de texto. Não tem como fugir das questões gramaticais, tá? Mas o que vai ser cobrado é a interpretação de texto. Ele vai querer saber se você tem um conhecimento de vocabulário, principalmente aquelas palavras heterossemânticas, e a gente tem que ter cuidado também na parte de interpretação com as questões generalizadoras. Então, se aparecer nunca, jamás, solamente, tá? Se aparecer em nenhuma situação, estes itens tendem a estar incorretos. Agora, se aparecer na sua prova ideias de parcialidade, as ideias de parcialidade, os itens tendem a estar corretos. Por exemplo, se aparecer es posible, es probable, em alguma vez, pode ser que, algunos, em alguns casos. Então, esses itens tendem a estar corretos. A gente vai ver uma questão e eu vou resolver com vocês. Então, galera, a questão está aí na tela de vocês e a gente vai resolver ela aqui. E diz assim, no texto diz, ni unos ni otros nos aconsejaban lo mejor. E o item traz essa informação, ele quer saber se é certo ou errado. La influência que ejercem os professores é sempre la mejor. Então aparece aí, sempre. Sempre é uma ideia generalizadora. E no texto diz que ni unos ni outros nos aconselhavam lo mejor. Então nem sempre nos aconselhavam sobre o melhor. Então essa ideia generalizadora torna o item incorreto. Tá? Então tome muito cuidado com esse tipo de questão. Então se aparecer sempre é um item generalizador. No segundo diz assim, se pode deduzir que Nuera não se sentia valorada em seu hogar. Olha, se pode deduzir já abre uma ideia de parcialidade, tá? Com o se pode. Então torna esse item correto. A gente tem uma questão aí também que vai aparecer para vocês, que é uma charge e diz assim, considerando a vinheta, señala a opção correta. Então diz, qual é a importância da ética na sociedade? Então aparece uma pessoa resolvendo uma prova e todo mundo querendo olhar para a prova dele. Na questão, letra A, diz que todos os alunos estão concentrando-se no texto que estão escrevendo. Olha, todos traz uma ideia generalizadora. Já na letra B, diz, alguns alunos demonstram um conhecimento antiético. Então, quando eu digo alguns, já é um item que expressa parcialidade. Então, fica aí, entre a A e a B, marcaria a letra B, por expressar aí um item de parcialidade. Sobre a parte de vocabulário, é importante você saber sobre palavras heterossemânticas. Essas palavras são como os falsos amigos, são palavras enganosas. A gente tem aqui exquisito, rato, baço, borar, estranhar, embaraçada, apelido e latir. Todas essas palavras são palavras iguais ou semelhantes ao português, mas com um significado completamente diferente. Então, por exemplo, se eu chego para alguém e falo que comida exquisita, eu quero dizer que a comida está muito boa, está saborosa. Se eu falo necessito de um rato, preciso de um tempo. Se eu falo a palavra baço, eu quero um baço de água, na verdade eu quero um copo. Se eu falo a palavra latir, significa pulsar, embaraçada, grávida. Então essas palavras, elas costumam cair na prova e principalmente a palavra estranhar. Quando eu falo te extraño mucho, é o mesmo que dizer te echo de menos, que é sentir saudade de alguém. Então essas palavras podem causar algum tipo de confusão na hora da leitura e interpretação de texto. Gramática. A parte gramatical que cai na prova de vocês, principalmente no PAS 1, é uma gramática muito básica, tá? Ela serve mais como um acessório para o texto. A gente tem aqui os pronombres personales, não tem como fazer uma prova sem saber os pronomes pessoais. E o que você precisa saber é a utilização de los informales e a utilização de los formales. Precisa lembrar que tu e vosotros sempre para tratamento informal e usted e ustedes para tratamento formal. Outra coisa importante que vai cair na prova de vocês é sobre os demonstrativos.
temos dois tipos de demonstrativos. Temos adjetivos demonstrativos e temos os pronombres demonstrativos. Então, por exemplo, os adjetivos demonstrativos servem para acompanhar e os pronombres servem para substituir algo que já foi dito. Então, por exemplo, esta falda é feia. Esta falda é feia. Não, essa é pior. Quando eu falo esta falda é feia, esta está acompanhando o substantivo. Então, ela funciona como um demonstrativo adjetivo. Agora, quando eu falo essa é pior, eu estou substituindo algo que já foi dito, que no caso, falda. Então, funciona como um demonstrativo, como um pronome demonstrativo. Então, eu espero ter contribuído e ajudado para vocês e até a próxima.